agora teremos a tradicional sessão Em Conversa Com. Convido ao palco Armínio Fraga, filantropo, ex-presidente do Banco Central e sócio fundador da Gávea Investimentos. E para moderar esse bate-papo, chamo a Paula Fabiani, CEO do IDES. Paula, por favor. Olá, gente, que emoção, hein? Eu sou economista também, então para mim é uma honra estar aqui sentada. Eu estou mais nervosa do que de manhã, quando eu abri o evento. Mas vamos lá. A ideia dessa... A gente sempre tem essa sessão Em Conversa Com, no fórum, e a ideia é conversar com personalidades inspiradoras, né? Explorar um pouquinho, uma conversa mais informal, para explorar motivações e também mostrar caminhos por quem decidiu dedicar recursos, tempo e influência para causas de interesse público. E eu estou aqui, né, com a honra de dividir o palco com o Armínio Fraga, um dos economistas mais influentes do Brasil, ex-presidente do Banco Central do Brasil, sócio fundador da Gávea Investimentos e filantropo, que é o motivo que o traz aqui para conversar com a gente. Eles sempre defenderam um engajamento, qualquer que seja, que tenha a ver com ajudar e se solidarizar com as pessoas. Basicamente foi um pouco assim. Nós começamos pelo Fundo de Estudos voltados exclusivamente para a política de saúde, o IEPS, Instituto de Estudos para a Política de Saúde, um pouco porque me pareceu, na época, que era uma área menos povoada do que a educação. E foi antes ou depois da pandemia? Foi antes. Isso foi uma infeliz coincidência. Mas foi antes. E aí cabeça um pouco de economista, um pouco de filho de médico. Mais de economista, no caso, eu acho. Porque é um setor enorme, de grande importância social, econômica, mas que não conta com o apoio que se vê hoje para a educação. É inquestionável que a educação é a coisa mais importante, isso não está em questão. Mas a saúde é um segundo lugar, assim, bem sólido. Então, assim, começou por aí. Aí depois, como aquilo assim, largou bem, eu, conversando com o meu parceiro nisso, que é também economista Paulo Tafner, tinha acabado de passar por uma boa experiência de produzir um projeto de reforma da Previdência que foi feito para quem ganhasse. Naquela altura, nós, enfim, estávamos preocupados com o assunto, já existia uma proposta no Congresso que estava sendo mutilada, e o Paulo montou um grupo, todos funcionários públicos, diga-se de passagem, e desenhou uma proposta. Eu fui um participante do grupo, mas menor, eles é que fizeram. E aí, para o Instituto voltado para a mobilidade social, que é o outro, eu fui falar com o Paulo. Paulo, o que você acha da gente, esse projeto esse projeto foi aproveitado, tá? Mais ou menos 2/3 dele acabou sendo aprovado. E eu falei, Paulo, vamos continuar. A gente dá um jeito, eu ajudo a financiar, nesse caso com a ajuda de várias pessoas apoiando. No caso da saúde, eu achava que era muito arriscado, eu fui sozinho no início. Então foi assim, basicamente isso que aconteceu. Em ambos os casos, o nosso foco maior é a política pública, com a ideia que eu acho que faz parte do projeto do terceiro setor, que é escalar, defender ideias, né, no espaço de debate que possam se transformar em política pública de um jeito ou de outro. Acho que é bem bacana, a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia da filantropia ser o pesquisa e desenvolvimento do governo. Testar modelos que possam virar políticas públicas e que possam realmente beneficiar a maior parte da população, né? Esse eu acho que é o sonho de consumo, né, de qualquer, acho que de um instituto, uma fundação que se propõe a fazer uma contribuição positiva, né? E
muito bacana, quer dizer, falamos aqui de saúde, né? Bem interessante essa influência da família, né? Na decisão, quer dizer, ser filho de médicos e ter esse desejo de fazer essa contribuição. E aí, sobre o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, acho que é muito interessante, né? Pensar nessa questão num país como o Brasil. Mas queria te perguntar também, né? A gente teve mais cedo um vídeo do Sir Ronald Cohen, e ele falou sobre a revolução do impacto, que é essa ideia de que todas as empresas devem ter um impacto socioambiental positivo, devem se propor a fazer contribuição à sociedade e mensurar esse impacto, né? E à luz, né, do que ele chamou de revolução do impacto, né, que defende, além do risco-retorno, esse impacto socioambiental, eu soube, né, a gente pesquisando um pouquinho sobre os seus investimentos, que você também apoiou a criação da ReGreen, né, que é uma empresa que tem fins lucrativos, ou seja, é uma empresa que visa o lucro, mas que também quer gerar grandes impactos positivos. Como é que foi esse processo, né? Quer dizer, tem a filantropia, tem o investimento de impacto, e como é que você vê até a conexão dessas coisas? Não, nesse eu fui mais carona, porque a ideia original partiu de duas pessoas, acho que elas não se incomodam, é público, o João Moreira Salles, que é colega nosso, ele fundou o Instituto Serra Pilheira, de apoio à ciência, e lá ele conheceu o Bernardo Strasbourg, que é um cientista assim, de mão cheia, publica na revista Nature, sobre temas ambientais, e eles ali batendo bola chegaram à conclusão que daria para explorar a ideia. Ele aí chamou mais duas pessoas que montaram o negócio, e aí logo em seguida eles procuraram mais, são os poucos parceiros nesse momento, mas isso nasceu a partir da ciência e de algo que, nesse caso, é uma empresa, mas eu acho que também vale para o terceiro setor. O terceiro setor é um espaço de risco, que eu sei que o nosso tema é ousadia, e eu acho que esse é um ponto que eu queria aproveitar para encaixar aqui, porque no governo é muito difícil correr risco, muito difícil. O típico funcionário público, ele tem uma função de risco muito assimétrica. A perda é muito grave, normalmente, enquanto que o setor privado consegue, estatisticamente, trabalhar com perda, mas as pessoas individualmente dificilmente o fazem, né? Então, no caso da ReGreen, é uma empresa com fins lucrativos, inclusive porque o que se faz ali requer muita eficiência e para, eventualmente, também escalar do jeito que nós gostaríamos. E o Brasil tem, hoje, espaços imensos, degradados, e o que a empresa faz, em 30 palavras ou menos, ela compra terras degradadas, tipicamente são pastos, cheios de formigueiros e coisas assim, terra já gasta, faz a restauração ecológica, ou seja, com biodiversidade, vende o carbono e transforma a terra em reserva. Não se vende nada, tá? A terra tem que virar uma reserva, senão solta o carbono de novo, tá? A ideia é transformar, tá, ok, pode transformar em mesa, cadeira e tal. Que é sensacional, assim, na simplicidade, dificílimo na execução. E é isso que a gente está fazendo, é maravilhoso. E só, no fundo, eu ainda sou eu tenho uma participação ainda na Gávea Investimentos, até porque são temas que são do meu interesse pessoal, eu vivo me metendo em questões públicas também. Mas eu gasto bastante tempo com os dois institutos e com a ReGreen, e eu estou extremamente feliz. Eu tenho 66 anos, eu não faço nada com menos do que 10 anos de horizonte, eu não faço. Às vezes eu sou meio otimista. Eu sou, mas também, se não for otimista, você não faz nada, né? O otimismo faz parte da ousadia, né? O ousado, ele é otimista por natureza, né? E ainda falando, né, também sobre questão climática,
Como é que você está vendo, acho que indo além da questão climática, na verdade, a pauta ESG, né? A gente teve um painel hoje, anteriormente, falando sobre a agenda ESG, e como é que você enxerga o S, né, dessa discussão, dessa agenda, acho que aqui no Brasil e também globalmente? Eu acho o S o disparado mais difícil. E sinto isso hoje na pele. Tá, a Bri Green, o E, tudo bem, é o que ela faz. O G, sinceramente, eu acho que é um pouquinho de vergonha na cara, um pouquinho de bom senso, a governança tem que ser boa. Um pouquinho de vergonha, não, bastante, né? Não, mas só um pouquinho já Ultimamente, resolve. Só um pouquinho já resolve. O S é mais difícil para uma empresa, sabe? Eu dei umas aulas agora num curso que um economista, sociólogo brasileiro que está morando em Nova York, Marcelo Medeiros, alguns talvez conheçam, ele é do IPE de Brasília. Eu dei um quarto das aulas no curso lá na escola de política pública lá de Colômbia. E nessa última rodada, nós fizemos um debate, que foi o seguinte: saiu um artigo do colunista do Financial Times, Martin Wolf, que é o principal colunista do mundo de economia e finanças do mundo, não existe dúvida alguma quanto a isso. E ele escreveu um artigo dizendo: Milton Friedman estava errado. Tá? E ele estava se referindo a um artigo que o Milton Friedman publicou em 1960, se não me engano, no New York Times, defendendo que a única função de uma empresa é gerar lucro. Ele foi cuidadoso, obedecendo à lei e à ética. E o Martin omitiu essa parte, falou de uma forma um pouquinho leve demais. E aí nós propusemos, essa aula foi eu que conduzi para os alunos, falei assim: nós vamos fazer um debate na próxima aula, vocês vão ler o Martin Wolf, vão ler o Milton Friedman, e eu vamos dividir a turma aqui. Quem é que quer ficar do lado do Martin Wolf? Quem quer ficar do lado do Milton Friedman? Aí eu falei: quem quer defender a posição do Martin Wolf? Todos levantaram a mão, sem exceção. Aí eu falei: tudo bem, vocês se preparem. Eu já sei que eu vou apanhar, provavelmente eu vou ser carregado de maca aqui desse debate, mas eu vou machucar vocês também. E assim foi. Eu saí carregado de maca, obviamente, mas é bom pensar, não é fácil, tá? Não é nada fácil o assunto. Só que eu acho que ele está pegando, é muito polêmico, muito mais do que aparece, porque as pessoas têm medo de falar, tá? Eu, obviamente, pelo que eu faço na vida, defendo. Tá? Não foi fácil eu entrar na outra ponta. Mas o artigo do Milton Friedman é muito bem escrito. Então, acho que vale a pena. Aqui, duvido que tenha alguém que fosse pegar a ponta do Milton Friedman também. Mas, se vocês não leram, eu recomendo fortemente, porque esse debate é quente, ele acontece e ele não é visto. Tá? Mas eu acho que o S é o mais difícil, porque assim, a empresa precisa gerar resultado. Ela pode e deve fazer o S de uma maneira inteligente, trabalhando com as comunidades. Por exemplo, no nosso caso, você está comprando terras, tem gente lá, né? E aí? Tem comunidades perto, tem reservas. É uma loucura esse mundo, tá? Para quem não conhece, é uma loucura, é fascinante. Então, a gente é do nosso interesse cuidar do S. Não é muito óbvio isso para todas as empresas, tá? Então, eu acho o S o mais difícil, eu acho que ele precisa ser objeto de mais reflexão, acho que ele requer uma visão de longo prazo, não é só uma questão de solidariedade, é mais do que isso. E os horizontes da maioria das empresas são surpreendentemente curtos, mas isso não é bom também. E é local, né? Quer dizer, o S ele não tem padrões internacionais, porque cada país, cada estado, cada município vai ter demandas diferentes para o seu social, né? Então, isso é um desafio, acho que traz mais dificuldade pelo fato de você não conseguir ter padrões transversais, né? E agora, mudando bastante de assunto, é um assunto que é muito caro, você já sabe, muito caro para mim,
e para o IDES, que são os fundos patrimoniais, os endowments, né? É uma agenda que a gente vem defendendo, e, inclusive, acompanhamos a criação de vários endowments, criamos um monitor, que hoje tem mapeado 74 fundos ativos, com um patrimônio que ultrapassa 100 bilhões. Obviamente, a gente tem ali, né, Fundação Bradesco, Fundação Itaú, que são grandes nomes que contribuem para esse grande número. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre, comentasse, né, como é que... e também falando da responsabilidade desse capital, né? A gente até conversou um pouquinho antes na mesa, né? Quer dizer, tem sempre esse trade-off do agora para o depois. Mas acho que tem os benefícios também no longo prazo, porque você falou que você investe cada 10 anos, né? Eu já enxergo 10 anos como um endowment. Mas, né, com um período definido. Mas é um endowment, né? Se você se propõe a botar dinheiro por 10 anos, é um compromisso, ainda mais no Brasil, de longo prazo, né? Mas como é que você enxerga esse tema? Os endowments, nos Estados Unidos, que é o caso que eu conheço melhor, e acho que é o caso mais saliente assim no mundo, são uma base muito importante para as universidades que tipicamente são de ponta, que fazem pesquisa de longo prazo, pesquisa que arrisca, né? E isso tem sido uma base para elas todas. Eu fiz o meu doutorado na Universidade de Princeton e fui do conselho, eu fui trustee. E é impressionante o que eles fazem lá, é muito impressionante. Metade do orçamento de Princeton vem da renda do endowment. E foi uma experiência maravilhosa, assim, como que eles trabalham, tanto no uso dos recursos, quanto na gestão dos recursos. Esses endowments, começando pelo da Universidade de Yale, rapidamente, revolucionaram a gestão de dinheiro de longo prazo, basicamente em cima de um ponto assim, simples. Nós temos dinheiro de longo prazo, então nós podemos fazer investimentos de longo prazo e ganhar um extra por isso. Tá? Isso requer muito dinheiro, esses endowments são gigantescos, bilhões e bilhões de dólares, mas eles começaram pequenos também. É uma cultura também de engajamento. E de risco, né? De risco, com risco. Certeza, com certeza. Podemos dizer que foi até uma ousadia lá atrás, né? Foi. Assim, eles são fanáticos lá também, né? Eu acho que esse grau de fanatismo é difícil conseguir, mas eu acho que é altamente desejável. É uma cultura. Tem um pouco de apoio fiscal nos Estados Unidos, que algum dia talvez a gente possa ter aqui no Brasil. Nós conversamos sobre isso agora na hora do almoço. Quem sabe começando só pelo retorno do dinheiro ser isento, por exemplo. Alguns já são, outros não. Lá as doações também são deduzidas do imposto de herança. Então, isso faz uma diferença bastante grande lá também. É um tema muito quente, eu também, falando como economista, o lado fiscal, hoje em dia, do Brasil ainda é bem frágil. Então, não sei quanto que dá para fazer, mas eu acho que é um assunto que mereceria entrar em discussão, e talvez começando pelo lado que é mais fácil, porque não ia custar muito caro a curto prazo. Eu tendo a ser meio fiscalista, estou meio que... experimentando ver como é que estar do outro lado, com uma certa dificuldade ainda. E, bom, vou fazer uma pausinha, eu ainda tenho uma pergunta, mas para ver se alguém tem alguma pergunta que gostaria de aproveitar e fazer aqui agora para o Armínio. É só levantar a mão, falar o seu nome, de que organização que é, e que o meu pessoal vai trazer um microfone. Alguém se habilita? Vão deixar eu sozinha nessa tarefa? Ali. Paula, foi um pouco de solidariedade a você, mas também que há um certo tempo, Armínio, eu vi um artigo seu, uma entrevista sua, em que você reconhece que aquela ideia de crescer o bolo para depois dividir foi um equívoco, em que você falava que a desigualdade social deveria sempre ter sido o grande objeto de trabalho. E eu só penso isso mesmo, né?
Mas voltando à questão do S, do ISG, que eu concordo que é a parte mais difícil, eu queria um pouco fazer o meu comentário, minha experiência pessoal de trabalhar com o setor privado na captação de recursos, é que o S, ele exige risco, que as empresas não gostam de correr. Eu tenho muita dificuldade de aceitar que empresas que vão para pequenas comunidades, especialmente nas áreas de petróleo, gás, mineração, que têm o mandato e o dinheiro para fazer grandes transformações sociais, não consigam promover isso. Isso, para mim, não faz muito sentido, mas eu queria um pouco o olhar e o comentário seu, porque eu, pessoalmente, eu trabalho, eu sempre brinco que eu trabalho para construir um país sem governo, o que não é um país desgovernado, porque isso a gente já tem bastante tempo. É um país em que a sociedade ela se emancipe e começa a assumir o seu papel. E quando eu olho para... Agora, no Vale de Jequitinhonha, por exemplo, é o grande paraíso. Né? Tem um monte de empresas de mineração, de energia indo para lá. Numa região tradicionalmente muito pobre. E quando eu converso com eles, a mentalidade do investimento que eles vão fazer é a mesmo equívoco de sempre. Então, eu queria um pouco o seu comentário a respeito desses erros mentais do setor privado, que tem um mandato e a chance de fazer a transformação e não fazem. Vou pegar mais uma, e aí a gente abre. Mais alguém? Lá atrás. Lá no fundo. E aí a gente passa pelas respostas. Oi, eu sou Tatiana Piva, sou consultora na área social há bastante tempo, comecei minha carreira no IDES, inclusive. Acho que eu vou puxar aqui a sardinha para a minha mesa, da pesquisa de doação, o movimento da cultura de doação. A gente está numa sala mais de convertidos, mas eu imagino que você fale muito para as salas dos não convertidos. Eu queria te ouvir um pouco sobre onde a gente está em relação à consciência social, à cultura de doação, para fora da nossa bolha, com os investidores, com as famílias empresárias. O que você diria para a gente, como é que a gente faz para aumentar aqui a nossa, trazer mais gente para essa bolha, ou estourar essa bolha, né, e trazer mais gente para essa consciência? Obrigada. Tá, ótimo. Então, primeiro, um comentário sobre o seu comentário que você leu. De fato, assim, é muito comum no meio dos economistas essa ideia de que para fazer alguma coisa na área social você tem que abrir mão de crescimento. A coisa mais básica é assim, não, se é para gastar em alguma coisa, eu não vou poder investir, esse tipo de coisa. Acontece que num país como o Brasil, onde um número enorme, dezenas de milhões de pessoas, sinceramente, não tem a menor chance na vida, eu acho que o elemento econômico aparece, talvez para economistas com essa cabeça, que não é a nossa aqui, isso talvez tenha que aparecer de uma outra forma. Então, eu me considero uma pessoa liberal, progressista, sei lá o que é isso. Tá? Estou à caça de um partido, se alguém achar algum bom assim, eu tenho interesse. Eu acredito em igualdade de oportunidade. Isso passou longe aqui no nosso querido, mas sofrido país. Então, é por aí. Eu acho que você ter uma educação pública de qualidade, que experimente vários modelos de entrega, isso tudo eu acho que é bom, acho que é o que nós podemos e devemos fazer. Idem para a saúde e outros sistemas afins. Isso gera crescimento também, número um. Número dois, eu acho que não dá para ter a autoridade moral para fazer as propostas de ajuste que esse país precisa sem cuidar dessas questões. Eu acho, então, quando se inclui no raciocínio a política, né, com P maiúsculo, aí então acho que é a coisa mais óbvia do mundo, porque eu acho que o Brasil, do jeito que está, não é estável. Isso aqui acho que não tem futuro algum se a gente não conseguir fazer isso. Eu sou do Rio de Janeiro, venho a São Paulo com alguma frequência, tento sentar sempre na janela, aí você olha para São Gonçalo, para Nova Iguaçu, assim, é duro. Então, é por aí, eu acho, esse caso. Assim, eu não vejo o Brasil andar sem isso. Isso vai exigir, na minha leitura, um esforço
na área orçamentária que vai além daquele necessário para a gente ter um pouquinho de paz na economia, um jurinho um pouquinho mais baixo, não ter uma crise a cada 10 anos. Isso está hoje eu acho que isso, pelo menos, está andando na direção certa com as propostas do ministro Fernando Haddad. Eu acho que ela ainda vai deixar um país frágil, mas eu acho que não foi pouco que ele conseguiu colocar na mesa, dado o clima que é o entorno, que ele tem no entorno dele, inclusive no início do próprio chefe dele, que estava falando com raiva sobre esses temas. Mas eu acho que os ajustes que nós temos que fazer são muito maiores do que o ajuste só necessário para a gente ter uma vida orçamentária mais tranquila, que não são pequenos. Eu dei um exemplo ali na mesa, o SUS, que era para ser igual ao sistema britânico, gasta 4% do PIB. Se nós fizermos uma comparação internacional, o sistema inglês gasta 8% do PIB, ou um pouco mais, do PIB deles, que é 3 vezes maior que o nosso, usando paridade da moeda. Então, o nosso SUS gasta 4% do nosso PIB per capita, né? Sempre per capita. E eles gastam 6 vezes o nosso PIB per capita. E ainda estão cheios de problemas, estão em crise lá agora. Imagina aqui, né? Então, é um mundo de coisas, é dificílimo isso tudo. Então, eu acho que falta, assim, às vezes eu sinto que a nossa política está muito no varejo e a gente perde essa visão estratégica, né, para isso. Bom, então, por aí. A outra pergunta é sobre como é que enxerga, né, a cultura de doação do nosso país. Então, olha só, eu acho que a presença desse grupo aqui hoje mostra que a sociedade está se mobilizando. Mas você percebe, das pessoas que você conhece, uma mudança de comportamento? Eu tive a impressão de que a pandemia chacoalhou muito os brasileiros. Eu já percebia antes também. Não é assim, eu não acho que chegou a um ponto desejável, nem de perto. Mas a tendência é boa. Eu acho que é boa também. É assim. É bem coisa de economista, né? A tendência é boa, eu adorei. Não, mas assim, não sei se... Vou usar esse também. Eu já não sou economista faz tempo. O mercado, por exemplo, para quem não sabe, o mercado funciona no gerúndio. Tá? Podem guardar isso, que é verdade. Quando as coisas estão melhorando, a bolsa sobe. Mas aí depois ela subiu, aí parou ali em cima, e parou de melhorar, opa, aí piora. A gente vê isso aqui com muita frequência. E até colocando as coisas no gerúndio, você acha que vamos mudar um pouquinho, vai? Como é que você está? Você acha que falta ousadia? A gente está aqui num fórum falando de ousadia. Você acha que falta ousadia para o nosso setor filantrópico? E uma outra pergunta também, a gente se deparou na pesquisa Doação Brasil com o fato de que o brasileiro não fala sobre a doação que faz, né? Então, apesar desse número ter melhorado, em 2015 era 86, agora está em 74, ou 84, 76, eu me confundo um pouco, mas, de qualquer forma, 3/4 da população acha que você não deve falar sobre a doação. E será que até as duas coisas não têm uma ligação, né? A gente não fala, a gente não ousa, a gente não arrisca. Como é que você vê essa questão do apetite a risco da nossa filantropia? Não, assim, eu acho que, quase que por definição, quem está nesse setor tem apetite para risco. Eu acho que precisava ter mais gente. Mas você não acha que é importante falar do assunto também? E essas pessoas falem, se assim, com certeza. O exemplo. Mas, assim, eu acho que as pessoas têm medo de se expor. É por aí. Mas nem tanto nos negócios, né? Mas aí, os que aparecem nos negócios são muito poucos. E, na verdade, esses aí, em geral, topam se expor. Eu acho. Mas o pessoal não gosta muito de aparecer mesmo. Acho que é basicamente isso. Por medo, sobretudo por medo. Mas isso também pode mudar com o tempo. Assim, não acho que seja uma característica da nossa cultura, não. Eu acho que é uma questão mais conjuntural, assim. E a questão do risco na filantropia? Eu acho que
é muito difícil fazer filantropia sem correr risco. Assim, você pode ir na parte assistencialista, que tem o seu papel, não tem risco e os resultados são praticamente garantidos. O resto, aí tem risco, mas é bom que tenha mesmo. Assim, os dois institutos cujo conselho eu presido, eles foram criados para correr risco, mas eu acho que tem espaço para tudo. Tá? Durante a pandemia, fazer a entrega que nós ouvimos aqui da Carla, e que acho que muitos de nós participamos de um jeito ou de outro, era assim, era gol na certa, né? Então tem isso também. Mas eu acho que eu não vejo assim muita aversão ao risco, não. Tem um economista brasileiro, professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que uma das especialidades dele é justamente financiamento de pesquisa, são temas afins, que é um cara que eu acho que um dia vale a pena a gente trazer aqui. Rogério Manso é o nome dele. Tem coisa para fazer, mas eu não acho que falta aversão ao risco, não. Não acho mesmo. Eu acho que só viver aqui no Brasil já é arriscado. Aqui eu vou discordar de você, Armínio, porque eu acho que sim, que a nossa filantropia, muitas vezes, ela quer ver resultado para investir num projeto. Ela quer saber quais são os... Então, quer investir em algo que já está dando certo, que já tem comprovação, e não entra... O próprio nosso mercado de risco, né? O private equity, venture capital, os brasileiros têm uma dificuldade, até porque a gente tem uma cultura de muita segurança no retorno, né? E talvez nunca tinha feito essa reflexão, mas talvez isso tenha... Eu não tenho conhecimento, eu vou mudar de opinião aqui, então, pronto. Nossa, eu vou voltar para casa e falar assim, eu convenci o Armínio Fraga de uma coisa. Mas é isso, gente, então é isso. Precisamos ousar mais, né? Eu acho que se a gente não ousar mais, a gente não vai avançar. Porque o Brasil precisa, né, dessa comunidade, precisa de todos e todas para a gente poder trazer novas soluções. Eu fico muito feliz que você está aí com esses dois temas, são temas realmente pouco usuais, que a gente não vê, né? Não é temas comuns, mesmo a saúde, que é tão importante, a gente tem poucos institutos com esse foco, e mobilidade social é maravilhoso, né? Que a gente encontre caminhos, a gente teve aqui muita provocação para a gente enfrentar o racismo estrutural e todas as questões de inequidades que a gente tem na sociedade. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Armínio. E é isso, gente. Eu não sei se você quer fazer algum comentário final. Eu quero. Nessas duas áreas, mobilidade social é muita educação, então tem muita gente boa ralando, dando tempo, dando dinheiro para a área da educação. Para a saúde não tem não, tá? Se vocês pensarem em alguma coisa assim nova, onde tem muita coisa para se fazer com muito impacto, nós somos candidatos, tá? Um dia eu tinha um primo que dizia, eu estou disposto a quebrar o porquinho, minha poupança, eu estou gastando e fazendo cada vez mais, só que eu acho que não é saudável. Também chega um ponto que é importante você ter diversidade também nos apoiadores, nos conselhos e tal, então a gente está precisando de ajuda, tá? Então, obrigado, se alguém se dispuser a vir conversar, será extremamente bem-vindo. História.